não daremos continuidade à nossa série de exposição em Efésios. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca de liderança. Nós estamos aproximando na nossa assembleia, agora no dia 12. A gente, nos últimos dois domingos, domingo passado e hoje de manhã, a gente já falou sobre a questão da liderança, sobre os ofícios do diaconato e do presbiterato. E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês um texto, de modo geral, acerca de liderança. Então, hoje nós não daremos continuidade à série em Efésios. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Atos, capítulo 20. Eu vou ler do verso 17 até o verso 38. Livro de Atos, capítulo 20, eu vou ler do verso 17 até o verso 38. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente, a Paulo o beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, inerrante, que é autoridade sobre as nossas vidas, e pedimos, ó Deus, que por misericórdia e graça o Senhor fale conosco mais esse dia. Que teu Espírito Santo nos dê entendimento, clareza, para que possamos refletir de modo fiel a palavra do Senhor, entender essa palavra, que ela venha edificar as nossas vidas, venha falar ao coração de cada um,
venha iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração por meio dessa palavra. E que tudo, Deus, nós possamos fazer para a honra e glória do Senhor, que o nosso aprendizado nessa noite seja para a honra e glória do Senhor. Oramos ao Senhor no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a narrativa bíblica, ela é composta por homens de Deus que desempenharam boas lideranças. Para citar alguns exemplos, só de olhar para o Antigo Testamento, nós podemos citar José. José é conhecido no Antigo Testamento como o governador do Egito. A gente olha também no Antigo Testamento e identifica Moisés, aquele que é o grande líder que vai lá, é usado por Deus como instrumento para libertar o povo da casa da escravidão e conduzir aquele povo no deserto durante 40 anos. Uma tarefa extremamente árdua, mas que ele conseguiu fazer. A gente, olhando também para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber um outro líder importante que é Josué. Enquanto Moisés morre, próximo da entrada na Terra Prometida, nós temos então o seu sucessor, um jovem líder que era Josué, que dá continuidade à liderança de Moisés e então prepara o povo para conquistar aquela terra. Quando a gente vai para o período dos reis, não tem como não falar de um rei importante para o povo de Israel, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que conseguiu unificar todas as tribos de Israel debaixo do seu reinado. Eu sei que depois outros reis vêm e conseguem destruir aquilo que Davi fez com certa perfeição. Quando a gente vai caminhando na história depois do cativeiro babilônico, a gente tem dois personagens extremamente importantes quando a gente fala de liderança. Nós temos Zorobabel, que é encarregado da primeira caravana que volta da Babilônia para habitar em Jerusalém. E nós temos um segundo personagem que é Neemias, que vai liderar a reconstrução ali da cidade de Jerusalém em um período extremamente difícil. Quando a gente vai para o Novo Testamento, não tem como não frisar a liderança dos apóstolos. E aí, dentre os apóstolos, não tem como não frisar a liderança do apóstolo Paulo. E é sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua liderança, que o texto que nós acabamos de ler aqui em Atos, do verso 17 até o 38, vai nos falar. Nesse texto, o escritor Lucas, ele vai registrar para a gente o discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo, ele estava em Mileto e ele estava terminando a sua terceira viagem missionária, e ele então resolve convocar aqueles presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele queria se despedir dele. O apóstolo Paulo sabia que nunca mais o veriam. O apóstolo Paulo sabia que dali ele tinha que caminhar para Jerusalém. Nós conhecemos a história. De Jerusalém o apóstolo Paulo é preso, é levado para Roma e ele morre ali em Roma. Então ele sabia que ele não mais veria aqueles irmãos. E ele queria então se despedir daqueles irmãos. O motivo da sua despedida é porque o apóstolo Paulo ficou 3 anos plantando a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo tinha um amor todo especial pela igreja de Éfeso. E ele vira lá de Mileto e manda um emissário dizer: olha, chama os presbíteros que eu quero me despedir desses presbíteros antes de caminhar para Jerusalém. Um dos pontos de destaque que a gente tem nesse discurso do apóstolo Paulo a esses presbíteros, seu discurso de despedida, é que ele pregou todo o conselho de Deus para aqueles irmãos. Paulo estava saindo mais ou menos assim, é como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu tinha que fazer por vocês eu fiz. Foram 3 anos difíceis, árduos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar de lágrimas, de ser perseguido, e mesmo assim ele diz: olha, o que eu podia e o que precisava ser feito eu fiz. Preguei todo o desígnio de Deus para vocês. Então esse é um dos pontos de destaque do discurso do apóstolo Paulo. E um outro ponto de destaque nesse discurso é o modo como o apóstolo Paulo liderou essa igreja de Éfeso durante esses 3 anos. Nós vamos ver que essa liderança dele de fato foi boa, porque nos versos 36 até ao verso 38, Lucas vai despedir para a gente uma despedida extremamente emocionada. Nós vamos encontrar os presbíteros beijando, o abraçando e derramando lágrimas, porque sabiam que não mais veriam o apóstolo Paulo. Sabia que aquele era o último contato que eles teriam presencialmente com o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, é sobre esse ponto da liderança que eu quero refletir com vocês nessa noite. Esse texto ele é muito rico, há muita coisa que nós poderíamos dizer sobre ele, e a gente não tem tempo para fazer isso hoje. A gente precisaria pelo menos dividir ele em uns 3 sermões, para que nós pudéssemos então adentrar de modo específico a tudo aquilo que ele tem a nos ensinar.
Mas eu quero destacar e eu quero refletir com vocês algumas importantes marcas que devem caracterizar o líder cristão. Já que nós estamos caminhando para uma eleição, para formar uma nova liderança para a nossa igreja, para os próximos 5 anos de existência dessa igreja, nada melhor do que olhar para esse texto e tentar aprender com ele quais são as marcas que devem caracterizar um líder cristão. É sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite e, ao final, tentar trazer algumas aplicações desse texto para cada um de nós. Pois bem, vamos lá. Primeira marca que nós precisamos ver aqui de um líder cristão é que o líder cristão ele deve ser compromissado com Deus. Essa é a primeira marca que a gente precisa ver aqui e destacar à luz desse texto. Verso 18, 19 e o verso 24 vai mostrar para a gente essa postura e essa marca do apóstolo Paulo. Confere comigo aí no verso 8. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, essas são as palavras do apóstolo Paulo: vós bem sabei como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que a gente tem aqui nessa marca que é o compromisso do líder cristão? Essa marca ela vai servir como base para todas as outras marcas que um líder cristão possa ter. Se o líder cristão, ele não for compromissado com Deus, aquele que o chamou para a sua obra, aquele que é o dono da obra, ele terá dificuldade no exercício da sua liderança cristã. Por isso que eu quero destacar aqui de modo inicial e dizer para vocês, olha, essa é a base. Se a gente não se sustentar nessa base de que o líder cristão, ele precisa primariamente ser compromissado com Deus, nós teremos problema na liderança da igreja. Essa é a marca base que sustenta, que dá o alicerce para todas essas marcas. Observe que o apóstolo Paulo ele diz que serviu ao Senhor. E essa ideia de servir aqui é a ideia de ser escravo de Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, eu estive com vocês e eu servi como escravo de Cristo Jesus. O meu compromisso era com o Senhor. Por isso eu consegui passar por tudo o que eu tive que passar com vocês. E o que ele passou? Ele diz, ele teve que agir de modo humilde, ele teve que derramar lágrimas e ele teve que passar por provações ocasionadas pelas ciladas dos judeus. Ou seja, não foi fácil a estadia do apóstolo Paulo e a liderança do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. É como se ele estivesse dizendo, olha, estar com vocês, ter passado esses 3 anos com vocês, foi algo muito dolorido para a minha vida. Mas por causa do meu compromisso com Deus, antes de tudo, eu consegui passar esses 3 anos com vocês. É por causa do compromisso que ele tinha, que ele então se gastou, se doou em prol da obra, da existência, da plantação da igreja de Éfeso. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, a fim de responder ela é, por que o nosso compromisso com Deus é tão importante e serve como base, para que nós então possamos desenvolver uma boa liderança na igreja de Cristo? Bom, o apóstolo Paulo ele vai destacar e ele vai demonstrar a importância do seu compromisso com Deus quando ele fala da sua postura de humildade que ele teve ali. No verso 18, no verso 19, melhor dizendo, ele diz, olha, servindo ao Senhor com toda a humildade. Ou seja, é por causa do seu compromisso com Deus que ele conseguiu ter essa postura de humildade para com os cristãos da igreja de Éfeso. Ele não fazia as coisas para ser reconhecido pelos irmãos dessa igreja. Ele não estava à procura de holofote pelo período que ele estava ali na igreja de Éfeso. Ser reconhecido, meus irmãos, pelo que nós fazemos, principalmente quando você trabalha em prol da igreja de Cristo, é algo muito bom. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ter um reconhecimento da sua comunidade que de fato está desenvolvendo ou que desenvolveu um bom trabalho? Mas o líder cristão, e é esse o ponto que nós precisamos frisar aqui, uma vez que ele é compromissado com Deus, ele não pode depender de ser elogiado, ele não pode depender de ter esse reconhecimento para que ele continue desenvolvendo o seu trabalho. Então
Então a ideia é que, independente de se ele vai ser reconhecido ou não, por causa do seu compromisso com Deus, ele desenvolve o seu trabalho na igreja de Deus. É aquilo que eu já frisei aqui uma vez e não custa frisar novamente. Quando você tem essa postura de compromisso com Deus, isso produz em você essa humildade, e uma vez que produz essa humildade, você acaba sendo liberto daquela tentativa de fazer as coisas corretas, mas com a motivação errada. Se você é compromissado com Deus, tem um espírito de humildade, você vai fazer as coisas certas, corretas, com as motivações corretas. Você faz para Deus. Se as pessoas vão reconhecer, vão te elogiar ou não, é outro problema. Mas como você faz as coisas certas e com as motivações certas, que é glorificar a Deus através da sua liderança, o resto é resto. Se as pessoas não gostarem, se as pessoas não estão elogiando, não estão reconhecendo o seu trabalho, o que você faz? Continua fazendo do mesmo jeito. Antes de tudo, antes do meu compromisso com cada um de vocês, meu compromisso como líder deve ser com Deus. É Ele que me chamou, a obra é dele, foi Ele que me comissionou e me dirigiu para estar aqui com vocês e desempenhar o trabalho dele aqui com vocês. Então, compromisso gera isso no cristão. O líder cristão, então, ele não pode viver uma vida dependendo de elogios, por melhor que isso seja. O líder cristão, ele deve estar ciente que a sua recompensa, ela virá de Deus. Se ele é compromissado com Deus, sua recompensa vem de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Por menor ou por maior que seja o seu trabalho, se ele for feito no Senhor, em nome do Senhor e para o Senhor, o seu trabalho não é vão. Não é desperdício da sua parte aquilo que você dedica em prol do trabalho da obra de Deus. O líder compromissado, ele também lidera por vezes com lágrimas e provações. E ele consegue passar por isso. Ele consegue liderar porque, antes de tudo, seu compromisso é com Deus. Se ele não for compromissado com Deus, as primeiras dificuldades que sobrevêm, ele abandona aquilo que ele está fazendo. Ele abandona a sua liderança, ele acaba com aquilo que ele está fazendo, larga de mão e abandona aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque o seu compromisso não é com Deus. Então a primeira dificuldade que vem, ele larga de mão daquilo que ele está fazendo. Paulo não fez isso. Paulo, ele diz, olha, eu servi ao Senhor no meio de vocês com toda a humildade, mas ele continua no verso 19 dizendo, com lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Para o apóstolo Paulo pregar o evangelho e plantar essa igreja na Ásia, ele teve que derramar muitas lágrimas. E não é lágrimas por causa do seu bem-estar. O apóstolo Paulo presenciava diariamente cristãos sendo perseguidos por causa do evangelho. E por causa disso o apóstolo Paulo derramava lágrimas. Ele se comovia, ele tinha empatia por aquilo que os seus liderados estavam passando. E ele diz, por vezes eu derramei lágrimas em prol de vocês, estando aí com vocês na igreja de Éfeso. E mais, ele diz, olha, por vezes eu fui provado. Toda vez que o apóstolo Paulo chegava numa cidade para pregar o evangelho, vinham os judeus que queriam combater o apóstolo Paulo, que queria desqualificar aquilo que o apóstolo Paulo fazia e perseguia o apóstolo Paulo. Arrumava ciladas para que o apóstolo Paulo não prosseguisse. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, por causa do meu compromisso com o Senhor, eu consegui liderar vocês de uma forma que eu derramei muitas lágrimas, passei por muitas provações, mas eu consegui passar por isso. Inclusive no verso 4, o apóstolo Paulo ele vai mostrar resolvido diante dessa situação que ele estava fazendo. No verso 4 ele vai dizer que ele não considerava mais a sua vida como algo precioso ou preciosa para ele mesmo, a não ser que ela fosse útil para completar a carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus, que era de testemunhar o evangelho da graça. Então o que importava para ele era o compromisso com Deus, ainda que a sua vida fosse destruída, ainda que ele perdesse a sua própria vida. Ele está dizendo, eu não considero mais preciosa a minha vida, a não ser que ela seja útil para que eu consiga pregar o evangelho, cumprir a carreira que me foi proposta, atender ao ministério, atender o meu compromisso que eu tenho com o Senhor. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é, ser comprometido com Deus é algo apenas para os líderes da igreja? E a resposta é, claro que não. Todo cristão, meus irmãos, seja ele líder ou não,
ele precisa ser alguém comprometido com Deus. E se nós somos comprometidos com Deus, não tem por que não sermos comprometidos com tudo aquilo que envolve a obra de Deus. Esse era o X da questão do apóstolo Paulo. Uma vez que ele era comprometido com Deus, ele estava envolvido com tudo que envolvia a obra de Deus, comprometido com tudo que envolvia a obra de Deus. Mesmo que aquilo lhe custasse a vida, ele estava comprometido com a obra de Deus. Ou seja, o seu comprometimento com a igreja de Éfeso era um reflexo do seu compromisso com Deus. Era um reflexo. Então, se a gente tem um compromisso com Deus, necessariamente isso vai refletir no nosso compromisso com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Então, essa aqui é uma marca de todo cristão. Agora, é lógico, e é claro, isso precisa estar evidente naqueles que vão liderar a igreja. Porque o líder, uma das formas dele liderar é pelo exemplo. Então ele precisa mostrar para a igreja que ele é alguém comprometido com Deus, para que pelo exemplo dele de comprometimento, a igreja também possa ser exortada e estimulada a se comprometer com o Senhor. Por isso que eu estou dizendo que essa é uma marca basilar, fundamental, alicerce para as outras marcas que nós vamos dizer a partir daqui. Então essa é a primeira marca que eu gostaria de destacar para vocês. O líder, ele precisa ser alguém comprometido com Deus. Essa é a marca do cristão, do líder cristão. Segunda marca, um líder cristão, ele deve ser compromissado com a palavra de Deus. Primeiro, então, ele deve ser compromissado com o próprio Deus. E agora uma segunda marca aqui, ele deve ser compromissado com a palavra de Deus. Paulo vai destacar isso na sua estadia ali com os cristãos de Éfeso. Verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Verso 21: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Verso 27: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Observe nesses versos que o apóstolo Paulo exerceu a sua liderança compromissado com a palavra de Deus. Paulo ele vai expressar aqui, meus irmãos, e fica claro na leitura que a gente faz desse texto, que ele está deixando os cristãos de Éfeso com a sua consciência limpa, de que tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele ensinou, foi da palavra de Deus, de que todas as suas ações, elas foram pautadas pela palavra de Deus. Ele chega a dizer: olha, eu estive com vocês, eu me dediquei em anunciar a palavra de Deus para vocês, de modo público e de casa em casa. O apóstolo Paulo não tinha preguiça de ir em casa e compartilhar a palavra do Senhor. Ele sabia que isso fazia parte daquilo que ele era, um líder cristão. Ele tinha comprometimento com a sua palavra. Ele não ia ali na casa do irmão ou publicamente ensinar aquilo que ele achava para a vida cristã. Não, o seu compromisso era com a palavra. Ele ensinava os cristãos a viverem de modo que a palavra ensina a viver. Esse é o compromisso que ele está destacando aqui. E mais, ele diz: olha, eu preguei para judeus e preguei para gregos. Ele pregava para aqueles que os perseguiam, para aqueles que arrumavam ciladas contra ele. Ele diz: eu preguei para eles, anunciei o evangelho para eles. E ele diz: todo o desígnio de Deus eu compartilhei com vocês. Então eu estou saindo com a consciência limpa. O meu compromisso foi com a palavra de Deus. E aí talvez você possa questionar: mas o apóstolo Paulo era um apóstolo, alguém comissionado por Cristo para levar o evangelho e anunciar a palavra. E é verdade, o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo de Cristo, alguém enviado para pregar o evangelho, alguém tremendamente utilizado por Cristo. Mas quem diz que nós não devemos anunciar o evangelho a esse mundo? Quem diz que nós não devemos ter compromisso com a palavra de Deus a fim de anunciar esse evangelho a esse mundo? A ordem de Jesus para pregar o evangelho é para todos. Ela foi feita de modo inicial aos apóstolos, aos discípulos, mas é para todos. Todos nós precisamos pregar o evangelho de Cristo Jesus. E se nós formos comprometidos com a palavra dele, não tem por que não sermos comprometidos em divulgar a palavra dele para as pessoas. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, por que nós não podemos exalar isso para as pessoas ao nosso redor? Por que isso não pode moldar a minha perspectiva, a minha mentalidade de enxergar o mundo, meu modo de enxergar o mundo, meu modo de agir e o meu modo de falar? Meu coração não está cheio disso?
Por quê? O que me impede? É essa a ideia que a gente precisa ter aqui. Compromisso com a palavra de Deus, meus irmãos, é essencial para moldar toda a vida daquele que está liderando a casa de Deus, a obra do Senhor. Molda o seu pensamento, a maneira de enxergar as coisas, a maneira de falar, o que ensinar, como se comportar e assim por diante. O líder cristão, então, ele precisa ser compromissado com a palavra de Deus. E aí, para isso, ele precisa estudar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um estudioso da palavra de Deus. Quando a gente lê o livro de Atos, parece que cerca de 14 anos, ele ficou meio que no anonimato, relendo, estudando a palavra de Deus. Um homem extremamente estudioso. Quando ele estava lá na sua última prisão, ele vira para Timóteo e diz: traga os meus pergaminhos, porque eu quero continuar estudando. O homem está morrendo, sabia que ia morrer, sabia que dali não ia sair mais, e ele diz: traga os meus pergaminhos, porque eu quero continuar estudando a palavra de Deus. Por isso que ele tinha conteúdo para transmitir, ele tinha um compromisso em estudar da palavra de Deus. Agora, um líder que não tem prazer em estudar a palavra de Deus, não tem prazer em participar de estudos bíblicos, não tem prazer em ler diariamente a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, como que ele vai ser comprometido com a palavra de Deus? Comprometido com aquilo que ele não tem contato? Comprometido com aquilo que ele não se relaciona? Essa é a questão que a gente precisa entender aqui. Isso deve marcar o líder cristão, compromisso com a palavra de Deus, para aprender dela e ao mesmo tempo, estando cheio dela, compartilhar ela e ensinar para as pessoas. Foi essa a exortação que Deus fez para Josué. Josué estava ali meio que desanimado. Como assim? Agora eu que tenho que liderar esse povo? Moisés morreu, é eu mesmo, ainda jovem, já vou ter que pegar essa pedreira, esse monte de gente para entrar na terra prometida, conquistar gigantes e um monte de coisa. E aí a gente encontra lá no capítulo 1, Deus falando com Josué. E lá no verso 7, no verso 8, Deus diz para Josué como que ele deveria fazer essa liderança. Ele vira para ele e diz: olha, você precisa meditar na lei do Senhor, e você precisa fazer o que a lei do Senhor manda fazer, não se desviando dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você fizer assim, você será bem sucedido naquilo que você vai fazer na sua liderança. E a gente conhece a história de Josué. Josué foi bem sucedido na sua liderança. Tanto é que no final do livro de Josué, ele vai virar para o povo e dizer: olha, vocês agora estão voltando à idolatria de vocês. Ele diz: olha, eu não sei vocês, mas eu sei de mim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem se entregar para a idolatria, façam isso, eu não vou fazer isso. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Ele ensina aquele povo, exorta o povo e diz: essa será a minha postura. Era alguém extremamente compromissado com a lei do Senhor. Líder cristão precisa ser compromissado com a palavra de Deus, tanto para aprender quanto para compartilhar. Às vezes a pessoa não tem o que compartilhar porque não aprende, não procura aprender. Liderança precisa disso, compromisso com a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, eu preciso perguntar: será que essa é uma marca somente dos líderes? Não, igreja, essa é uma marca de toda a igreja. Todo cristão precisa ser compromissado com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ela que diz para a gente o que nós devemos crer e o que nós devemos fazer. É ela que diz para a gente. Nós precisamos ser compromissados com a palavra. Não é esse um dos solas da reforma? Sola a Escritura, somente as Escrituras. Ela deve dirigir, nortear a minha vida. Essa é uma marca de todo cristão. Agora, mais uma vez eu preciso destacar: isso precisa estar evidente no líder cristão, porque uma das formas de liderar é pelo exemplo. O líder cristão lidera pelo exemplo. Então essa é a segunda marca que a gente precisa destacar aqui. Terceira marca: o líder cristão, ele deve ser compromissado com a igreja. Ele precisa ser compromissado com Deus. Segundo, ele precisa ser compromissado com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele precisa ser compromissado com a igreja de Deus. Verso 28 ao 31, Paulo vai destacar esse compromisso dele. Verso 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nesses versos aqui, o apóstolo Paulo estampa para a gente o quanto ele era compromissado com a igreja de Éfeso. Ele ficou em Éfeso por 3 anos, plantando aquela igreja e ensinando. Ele pregou todo o desígnio de Deus para aquela igreja, mas ele sabia que ele não poderia ficar mais ali. O apóstolo Paulo não foi comissionado para ser um pastor de uma igreja local. Ele era aquele que vinha, pregava o evangelho, plantava a igreja. Uma vez que a igreja estava plantada, ele ia para outro lugar. Ele tinha que continuar pregando o evangelho, e ele sabia disso. Mas ao se despedir dessa igreja, ele mostra a preocupação e o compromisso que ele tinha com a igreja. Tanto é que ele avisa: olha, agora tome cuidado com a continuidade da igreja. Ele é tão compromissado com a igreja que ele diz: olha, vocês vão ficar aí, presbíteros, mas pastoreie a igreja, não deixe o trem desandar, tenham cuidado com o que vai acontecer com a igreja. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu fiz a minha parte, estou saindo de cabeça erguida, pronto, agora o que vocês vão fazer com a igreja é problema de vocês. Não, ele ainda vem e instrui a igreja: olha, toma conta da igreja. Ele diz que essa igreja ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Cristo morreu por cada um que estava ali. Paulo sabia o quanto custou para Deus a existência daquela igreja e a existência daqueles irmãos ali. E ele mostra compromisso, então, dizendo: olha, cuide da continuidade dessa igreja. Ele se mostra extremamente compromissado com a igreja de Deus. Ele tinha amor pela existência daquela igreja. E aí ele vai instruir os seus presbíteros, dizendo: olha, pastoreie a igreja. Ele vai instruir os seus presbíteros a vigiarem, porque depois da partida dele, ele sabia que lobos vorazes iriam entrar naquela igreja, e eles não poupariam aquele rebanho. E ele sabia que até mesmo do meio deles iriam surgir pessoas que iriam desandar aquela igreja, iriam pegar aquela igreja e fazer com que ela desandasse. O compromisso do apóstolo Paulo era tanto, meus irmãos, com a igreja, que mesmo ele estando preso, ele dedicava tempo para escrever as suas cartas. Se o apóstolo Paulo fosse pego escrevendo uma carta para os seus liderados dentro da cadeia, meus irmãos, era morte na certa. Ele se arriscava dentro da cadeia, escrevendo cartas para quem estava lá fora. Se alguém pegasse as suas cartas e lessem ali, era morte imediata. O apóstolo Paulo escreveu um monte de cartas estando na cadeia. E sabe para qual igreja ele enviou uma carta? Aquela que nós estamos fazendo uma série de exposição nela, a igreja de Éfeso. Olha que homem compromissado com a igreja de Deus. Olha que líder compromissado com a igreja de Deus. Mesmo estando na cadeia, sabendo que ao colocar tinta sobre o papel, ele poderia morrer ali, ele vai lá e escreve para ensinar aquela igreja e exortar aquela igreja. É um homem extremamente compromissado com a igreja de Deus. Portanto, meus irmãos, um líder cristão que não tem compromisso com a igreja de Deus, ele é desqualificado para a liderança cristã. Desqualificado. Se ele não consegue ter compromisso com a igreja, meus irmãos, não adianta ele liderar a igreja de Deus. A ausência dele é que vai marcar a igreja. Ele vai ser alguém ausente, despreocupado. A igreja está indo de mal a pior. Cadê o líder dessa igreja? Não sei, sumiu. Está nem aí para a igreja. Está desandando tal coisa na igreja. Cadê o líder? Não sei. O líder precisa ser compromissado com a igreja de Deus. E aí, mais uma vez, eu pergunto: é só o líder que deve ser compromissado com a igreja de Deus? Não, meus irmãos, os cristãos também, os membros da igreja precisam ser compromissados com a igreja de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Essa é uma comunidade de fé. Somos irmãos de cada um aqui. Precisamos ter compromisso com a igreja. Agora, mais uma vez, isso precisa estar de modo claro na liderança da igreja. Porque a liderança, um dos modos de liderar é pelo exemplo. Agora, se falta na liderança compromisso com a igreja, como é que a gente vai cobrar da igreja? Compromisso. O líder precisa ser compromissado com a igreja de Deus. Paulo era compromissado porque ele sabia o preço que foi para que isso aqui pudesse se tornar realidade. Ele sabia que Cristo derramou sangue até a última gota na cruz do Calvário, para que isso aqui pudesse se tornar possível. Comprou na cruz do Calvário toda essa realidade para nós. Tornou tudo isso aqui possível. Ele sabia disso.
Por isso ele era extremamente compromissado com a igreja. Estou indo embora? Mas cuidem da igreja, pelo amor de Deus. Cuidem da igreja. Não deixem de desandar. Quarta marca e última marca do líder cristão é que ele deve ser compromissado com a obra de Deus mais do que com o dinheiro que ele pode conseguir na obra de Deus. Verso 33 ao 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Falar de dinheiro, meus irmãos, é algo complicado. É algo que você tem que fazer com muito cuidado, é pisar em ovos. Existem líderes que trabalham na obra de Deus motivado muito mais pelo salário e pelo dinheiro que ele consegue conquistar na obra de Deus, do que compromissado com o próprio Deus, com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. Infelizmente, isso existe. Tem líderes cristãos no meio evangélico que estão fazendo mercado da fé evangélica. Estão pregando um evangelho aí que não é o evangelho das Escrituras. E o povo, por não se atentar às Escrituras, acaba comprando esse evangelho que tem sido vendido aí. E esses líderes estão, crescendo cada vez mais em poder aquisitivo. São apóstolos nos nossos dias que tem fazenda, tem Land Rover, tem iate, tem um monte de coisa. E aí a gente olha para os apóstolos da Escritura, não tinha nada disso. Mas os nossos apóstolos dos nossos dias estão aí, se empoderando, enriquecendo por meio da liderança cristã. Na verdade, meus irmãos, essas pessoas não são discípulos de Jesus. Eles são discípulos de um discípulo de Jesus, um homem chamado Judas Iscariotes. São discípulos de Judas Iscariotes, que vendeu sua consciência, vendeu seu ministério e o Senhor por mísera 30 moedas de prata. São discípulos dele e não do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Paulo, ele testemunha nesse texto que ele foi até Éfeso, não para cobiçar prata, ouro ou a riqueza que aqueles irmãos tinham ali. Ele diz que ele trabalhava para ajudar os necessitados que tinha ali. Pois ele sabia que é bem aventurado aquele que dá, é bem mais aventurado o que dá do que o que recebe. E aí há pessoas que olham para um texto desse aqui e argumentam que a conduta do apóstolo Paulo de pastorear e trabalhar deveria ser um modelo para as igrejas contemporâneas. No entanto, esse texto aqui ele não está tratando de questão salarial do pastor, se ele deve ou não receber salário pelo trabalho que ele desenvolve na igreja. Sobre isso, basta você ir para 1 Coríntios capítulo 9. Todo o capítulo 9, Paulo vai trabalhar sobre isso. E lá ele vai deixar claro que o ministro é digno de receber salário pelo seu trabalho. É digno, ele vai deixar isso claro. Agora, o que esse texto então nos ensina? Ele nos ensina que o líder tem que tomar cuidado para ele não ser ganancioso, apegado ao dinheiro, mais do que a obra de Deus. E aí como que a gente aplica isso nas nossas lideranças? A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque o dinheiro pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Você pode deixar a obra de Deus de lado por causa do dinheiro, porque eu preciso trabalhar, correr, porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas e o tempo para a obra de Deus? Não, mas eu preciso ganhar dinheiro. E aí, meus irmãos, ele acaba sendo o Senhor da sua vida. E aí o líder deixa a igreja, deixa o seu compromisso com a igreja, porque ele se comprometeu muito mais com o dinheiro. O dinheiro se tornou um líder na sua vida. Reverendo Hernandes Dias diz que o dinheiro ele deve ocupar o nosso bolso, mas ele não deve ocupar o nosso coração. Não deve ocupar o nosso coração. A partir da hora que ele sai do seu bolso e passa a ocupar o seu coração, meus irmãos, ele se torna um ídolo na sua vida. Você se curva diante dele. E aí você faz isso de modo inconsciente. Você se curva diante dele. Isso atrapalha a liderança da igreja, se você for ganancioso pelo dinheiro. O dinheiro então pode tornar um ídolo na sua vida. O problema não é ter dinheiro. O problema é não saber ter dinheiro. Não saber viver com o dinheiro que você tem. Mais uma vez, isso aqui se aplica só ao líder? Não, meus irmãos, a todos. Todos os irmãos. Todos os irmãos. Será que por causa do dinheiro você não está deixando a igreja de lado?
por causa da correria desse mundo, de vontade de ganhar, que tem que ganhar. Aí vem essas palestras aí de coach, aí você tem que ganhar, tem que enriquecer, tem que ficar rico. Estou dizendo que você não pode ficar rico, não estou dizendo isso não, pode mesmo. Só que isso não pode atrapalhar o seu compromisso com a igreja, com o reino de Deus. É equilíbrio, a gente precisa viver de modo equilibrado. O Evangelho nos liberta dessas coisas. Ser escravo do dinheiro, meus irmãos, é uma escravidão horrível. Isso não traz felicidade não. Tem muita gente escravo do dinheiro, vivendo com depressão e com um monte de coisa aí. Tem dinheiro a rodo, mas não traz felicidade para essas pessoas, porque se tornou escravo do dinheiro. O dinheiro se tornou um Deus sobre a sua vida, escravo dele. Enquanto tem pessoas que vivem com pouco, mas vivem bem, felizes, dedicados na obra do Senhor, vivem de acordo com aquilo que tem. Paulo está dizendo: eu não fui aí cobiçar nada de vocês, até trabalhei para ajudar os necessitados. Bem diferente, né, dos apóstolos dos nossos dias, bem diferente dos nossos apóstolos. E aí entra verso 36 ao 38, que para mim às vezes você lê isso aqui em casa, você chora quando você vê isso aqui, chora junto com aqueles presbíteros que estavam ali chorando. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, e especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Linda, né? Essa imagem que a gente tem aqui, que Lucas escreve para a gente. Paulo e os presbíteros da igreja de Éfeso se abraçando e chorando por causa da sua partida. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele foi um líder por excelência ali, um bom líder naquele local. A gente precisa disso, meus irmãos, nos nossos dias. Líderes que marca toda uma geração, que marca a igreja a qual ele passa. A gente precisa disso. A gente precisa de líderes que tenham isso. Os presbíteros ficaram ali tristes, abraçando, beijando o apóstolo Paulo e chorando. Acompanharam ele até o navio, se despedindo do apóstolo Paulo, porque foi um líder que marcou a existência da igreja de Éfeso. Que tipo de líder você quer ser? Que tipo de legado você quer deixar para essa igreja? Que tipo de legado você quer deixar no reino de Deus? É de um líder compromissado, dedicado, ou de um líder desleixado? Ou de um líder que vive fui colocado lá para ser aquela, sabe, me colocaram para ser diácono, me colocaram para ser presbítero. E aí, como me colocaram, não tinha outro, vai eu mesmo, né? Mas, vamos que vamos, né? A gente faz o que dá. É desse tipo de líder que você quer terminar seu período de liderança, ser marcado dessa forma mesmo? Tem gente que não se importa de ser marcado dessa forma. Tem gente que não se importa, e talvez o problema seja isso. Eu sou marcado dessa forma? Nem aí. Para finalizar, meus irmãos, algumas aplicações desse texto. Primeira aplicação, eu quero trazer ela de modo específico, para aqueles que já desenvolvem liderança na nossa igreja e para aqueles que vai desenvolver liderança na nossa igreja. Vocês notaram o quanto eu frisei a palavra compromisso em todas as marcas? Compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a igreja de Deus e mais compromissado com a obra de Deus do que com o dinheiro. Todas as 4 marcas eu frisei a palavra compromisso. Pois é, meus irmãos, compromisso é uma qualidade essencial de um líder, principalmente se for um líder cristão. Se for um líder fora da igreja, ele precisa ter compromisso. Dentro da igreja continua do mesmo jeito. Quem aqui exerce liderança fora da igreja sabe disso. Se você não for compromissado onde você está trabalhando e desenvolvendo liderança, você está fadado ao fracasso na sua liderança. Compromisso é qualidade essencial de um líder. Todos os bons exemplos bíblicos de liderança tiveram essa qualidade, compromisso. Quando a gente olha para a história dos reis de Israel, quando a gente nota a falta de compromisso daqueles reis, a gente vê a derrocada daqueles reinados. Por causa da falta de compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o povo, com tudo ali. Uma qualidade que faltava neles: compromisso.
Sem compromisso, meus irmãos, fica difícil a gente exercer a liderança. Compromisso é importante, como eu já destaquei, para tudo na nossa vida. Para tudo. E é importante para a liderança cristã. Portanto, meus irmãos, procuremos ser líderes compromissados com tudo que envolve a igreja de Deus. Seja compromissado com as programações, com a existência da igreja, com tudo que envolve a igreja de Deus. Seja compromissado. Você que já é líder e você que vai ser colocado como líder nessa igreja. Que tenha essa qualidade na sua vida, compromisso com tudo que envolve a igreja de Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. Vocês trabalham e, além do trabalho de vocês têm que acrescentar o trabalho na igreja. Eu frisei isso aqui nessa semana em uma reunião com a nossa equipe de louvor. Eu, Edgar, sou privilegiado, porque eu vivo integralmente para a obra. Vivo integralmente para isso aqui. 24 horas, estou disponível para a igreja. Eu sei que quando eu peço compromisso dos irmãos, eu estou pedindo um esforço a mais do que os irmãos já fazem. Todos aqui trabalham, tem irmãos aqui na igreja que tem 2 trabalhos. Dorme uma noite sim, outra não. E é extremamente compromissado. E às vezes a gente vem e ainda cobra mais compromisso dessas pessoas. Meus irmãos, liderança exige compromisso. É um sacrifício a mais que vão ter que fazer. É um sacrifício a mais para exercer a liderança. Sem ele, meus irmãos, não tem como. Você não é compromissado no seu trabalho? Não tem hora para entrar? Não tem hora para sair? Não tem as tarefas a serem feitas no decorrer do dia? Não tem aquilo que você precisa entregar no decorrer do mês? Compromisso não resume tudo aquilo que você tem que fazer ali no trabalho? Agora vocês acham que é diferente na igreja? Não é. Não é. E eu sei que é algo ainda mais pesado e dolorido para vocês, que trabalham tanto no decorrer do dia. Agora eu quero fazer uma aplicação para toda a igreja. Então essa foi específica e direcionada. A aplicação para toda a igreja é de que vocês, eu e vocês, nós precisamos orar pela liderança da nossa igreja. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos orar pela liderança da nossa igreja. Nós estamos passando por uma pandemia que trouxe muitas dificuldades ao mundo e a igreja também foi atingida por essas dificuldades. O desânimo, o abatimento tem sido marcas de boa parte de pessoas nos nossos dias. E isso tem refletido na igreja. As pessoas estão abatidas, desanimadas, desmotivadas. Liderar em um tempo como esse não é uma tarefa fácil. Aqueles que irão entrar na liderança da igreja, aqueles que já fazem parte, sabem disso. Liderança nesse tempo é um tempo de extrema dificuldade para liderar, mas é necessário. Deus levanta homens nesse tempo. Deus levantou Neemias quando Jerusalém estava tudo destruído. Ele foi lá e levantou Neemias para ir lá e reconstruir aquela cidade. Então ore, meus irmãos, pela liderança da nossa igreja. Os nossos líderes carecem da nossa oração. Às vezes a gente taca mais pedra do que ora pelo nosso líder. É mais fácil falar mal dele do que usar a nossa língua para pedir a Deus: Senhor, abençoe aquele líder da igreja, dê sabedoria para ele, dê disposição, dê comprometimento, dê alegria para ele de servir ao Senhor. Mas aí a gente usa a nossa língua para falar mal. Então ore, meus irmãos, usa sua boca para orar ao Senhor, pedindo pela liderança da nossa igreja. Nós precisamos orar muito em prol da liderança da nossa igreja. Nós temos aí a assembleia no dia 12, precisamos orar até o dia da assembleia. Depois da assembleia, continue orando, meus irmãos, pela liderança dessa igreja. O tempo do qual nós estamos vivendo é um tempo extremamente difícil para liderar o povo de Deus. O povo está desanimado, às vezes se você chama atenção, afasta, se não chama, afasta, se você fala, afasta, se você tenta motivar, afasta. O povo está desmotivado, está desanimado. Um abatimento geral. Pensa um líder nesse tempo, dificuldade que é, extremamente difícil. Então ore pela liderança da nossa igreja. Segundo, meus irmãos, não adianta só orar pela liderança da igreja, não. A gente precisa ajudar a liderança da igreja. Precisa estar pronto para ajudar os nossos líderes e aquilo que eles estão fazendo. O líder sozinho, ele pouco faz, ele muito se esgota e ele muito se desanima e se abate. Sozinho é só isso que vai acontecer na vida dele. Você faz, mas você não tem ajuda. Você faz, mas as pessoas não participam. Você faz, mas as pessoas parecem que estão dando de ombro. E aí o que acontece? Muito pouco você produz, você esgota
desanima e se abate. Agora imagina, líder na igreja desanimado e a igreja desanimada. Onde nós vamos parar? Se os irmãos já estão desanimados, imagina a liderança também desanimada. E aí todo mundo desanimado. Onde nós vamos parar, meus irmãos? Agora, quando a gente ajuda a nossa liderança, as coisas se tornam melhores para os nossos líderes. Que o Senhor nos dê disposição, então, em ajudar os nossos líderes a desempenharem bem a sua liderança. Se o líder fracassa, meu irmão, não é um problema só para ele. Não é só ele que perde, todos nós perdemos. Se os nossos líderes aqui fracassarem nesses 5 anos, vocês acham que é só os líderes que vão perder? Toda a igreja vai perder. É essa a mensagem de Hebreus capítulo 13. Hebreus vai dizer, olha, se vocês não tornam a liderança das pessoas que estão liderando você de modo mais agradável de serem feitas, vocês acham que é só eles que vão perder? Vocês estão enganados, vocês também vão perder. Então, se você não apoia a liderança, se você não se compromissa, não é compromissado com a liderança, meus irmãos, há um problema. Aí o líder faz, dedica, e aí, meus irmãos, desmotiva. Se você faz algo, e aí você percebe que as pessoas não participaram daquilo que você tanto dedicou para fazer, aquilo é um banho de água fria daquele jeito, assim, que te desmotiva para o resto do trabalho que você vai fazer no decorrer do ano. É um banho de água fria. Você fala, poxa, eu me dediquei tanto para isso aqui. Eu estou querendo fazer algo para tentar animar a igreja, para estimular a igreja. E a igreja não apoia a sua liderança. E aí o que acontece? Meus irmãos, um banho de água fria em você. Aí ficam 2 desanimados, o líder e aquele que está sendo liderado. A gente precisa acordar, meus irmãos, para os nossos dias. Já se vão 2 anos de pandemia. A gente precisa acordar. Precisa acordar. Essa não é a realidade só da nossa igreja, de todas aí. É preciso acordar. É preciso acordar. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra é extremamente importante para as nossas vidas. Por vezes, aquilo que ouvimos da Tua palavra nos machuca, mexe com o nosso coração, mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem esse poder de desconstruir os nossos pensamentos errados, as nossas atitudes erradas, mas a Tua palavra não deixa uma lacuna nessa desconstrução. Ao mesmo tempo, ela constrói e ela renova o nosso ânimo, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Ainda bem, ó Deus, que temos a Sua palavra para nos estimular, para nos exortar, para nos corrigir, para vir até o nosso coração e mexer com a nossa estrutura. Ainda bem, ó Deus, te louvamos pela existência da Tua palavra. Por isso, ó Deus, tudo aquilo que veio do Senhor seja fixado no coração de cada um dos nossos irmãos. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia da nossa liderança. Tira, Deus, todo o desânimo. Tira, Deus, esse abatimento. Nos ajuda, Deus, a orarmos, pedirmos pela nossa liderança. Nos ajuda, Deus, a ajudarmos os nossos líderes. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a cada dia. Pois a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Nós somos e fazemos parte da família do Senhor. Nos ajude, Pai, por misericórdia e graça. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu quero finalizar dando alguns avisos. Bom, como a gente vem frisando todos esses domingos,